Eu prometi começar falando do livro Ideias, mas é necessário antes falar das investigações lógicas. Eu tenho cópia da época de minha graduação de uma versão em língua espanhola, publicado pela Revista de Occidente, traduzido do alemão por Manuel Morente e José Gauss. Enfim, dados os devidos créditos, esse foi o meu material de trabalho. É claro, a gente não vai aprofundar tanto o trabalho de Russo, nós vamos efetivamente trabalhar a sexta investigação e de modo bem pontual o parágrafo 45, mas tirando isso, o que eu quero mostrar nesse momento é que o projeto husserliano ele difere completa e totalmente daquilo que a gente vai encontrar no Sartre, no Merleau-Ponty e mesmo no Heidegger. A gente precisa lembrar que a relação Russell-Heidegger nunca foi amistosa, né? Ela sempre foi cheia de farpas e isso acabou redundando, né, em questões muito mais sérias ligadas à política entre ambos. E recentemente a gente sabe, o Heidegger era de fato filiado ao Partido Nazista, razão pela qual interessa a obra dele até 1930, dessa relação com Russell, né, o Ser e Tempo, e depois eu não trabalho nenhuma obra mais do Heidegger. Mas essa passagem do Heidegger ela é fundamental pelo Heidegger para se compreender as ontologias fenomenológicas, justamente porque nas suas investigações lógicas de 1900 e depois a segunda parte de 1901, Husserl ele diz qual é o seu projeto. E efetivamente Husserl é um matemático. Na verdade, ele estava preocupado com a epistemologia da matemática, visto que ele estava lidando com questões da psicologia, o psicologismo especificamente, que considerava o número apenas uma imagem mental, uma construção etérea. E, enfim, esse é o fundamento da questão. É por isso que o Husserl vai recuperar uma noção, que eu já disse, todas as noções têm uma história, então a noção da intencionalidade remonta até o Aristóteles, mas ele vai utilizar essa noção de uma maneira bem específica, a gente vai ter o momento de falar disso. Mas por hora eu quero mostrar o projeto geral da fenomenologia husserliana. Ele diz no prólogo, a primeira edição, porque tem duas, mais um parêntese breve, tem duas edições, a de 1900 e 1901, e depois, por insistência do próprio Heidegger e de outros alunos do Husserl, de outros, enfim, de outros fenomenólogos, Husserl relança em 1913 as investigações. Bom, mas isso é assunto para outro momento. No prólogo da primeira edição, diz o Husserl: as investigações lógicas, cuja publicação inicia com esses prolegômenos, brotaram de insolúveis problemas que dificultaram repetidas vezes e interromperam finalmente o rumo de meus grandes esforços para obter uma explicação filosófica da matemática pura. Matemática pura. Esses esforços perseguiam principalmente a solução das difíceis questões acerca da teoria e do método matemáticos, ademais das referências à origem dos conceitos e das intelecções matemáticas fundamentais. Enfim, a preocupação do Husserl com essa obra é bem distinta daquilo que a gente vai encontrar em Heidegger, na maneira como Heidegger compreende o Husserl, e, claro, naquilo que é posterior ao Heidegger. O próprio Husserl diz, porque aqui essa edição tem o prólogo, né, a segunda edição também, é uma publicação de 79, e nesse prólogo, a segunda edição, o Husserl faz inclusive referência à insistência de alunos para que ele republicasse essas investigações, e ele diz que foi reformulando de ponta a ponta, ele vai reformulando ela em vários momentos. Ele fala, inclusive, especificamente da sexta investigação, que ele faz excertos e etc. Então, esse livro ele tem o cuidado de separar esses momentos das edições, mas é fundamental que, em essência, Husserl não tenha alterado nada daquilo que ele desenvolveu em relação à sexta investigação e, sobretudo, ao parágrafo 45, conforme eu disse, é o que nos interessa. Bom, a segunda, ele faz todos esses retoques, ele inclusive faz referência a essa demanda e fala dessa segunda publicação. Bom, por hora, então, deixemos
as investigações de lado, e também em 1913, dessa republicação, coincidindo com essa republicação das investigações, é o momento em que o Russell publica ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica. Essa versão aqui, traduzida, desculpem, por Márcio Suzuki, é uma edição de 2006, né? É a mais, acho que uma das poucas que tem em português, talvez a única, eu não tenho certeza. Se faz filosofia há muitos anos no Brasil, né? Deve ter versões mais antigas que eu não cheguei a conhecer. Bom, desse livro aqui, a nossa leitura ela vai se resumir, né? Porque é um livro com um escopo bem maior do que o que nos interessa, mas ela vai se resumir à ideia geral da fenomenologia, que pode ser pensada como epoquê. O que é epoquê? Bom, tem vários sentidos, né? É um termo grego, mas vamos usar a noção de redução fenomenológica. Redução fenomenológica significa a colocação entre parênteses do estar aí adiante das coisas. Muito complexo. Bom, vamos por partes. Bom, desse livro aqui, ele, conforme eu disse, ele é bastante grande. Nós vamos trabalhar a segunda sessão. Ele tem uma primeira sessão com capítulos 1 e 2, e uma segunda sessão. O Russell tem essa coisa de fazer muitos títulos, né? E uma segunda sessão. A segunda sessão tem vários capítulos também, 1, 2, 3, 4, aí depois passa uma terceira e por aí vai. Mas interessa a segunda sessão, a consideração fenomenológica fundamental, página 73. Capítulo 1, a tese da orientação natural e sua colocação fora de circuito, principalmente os parágrafos de 27 a 32, né, mas considerando aqui o parágrafo 27 e os parágrafos 31 e 32. Então, minimamente 27, 31 e 32, mas claro, eu sugiro que vocês leiam o capítulo inteiro, né, que será disponibilizado, que está disponibilizado. Bom, primeiro é importante considerar que se trata de uma posição situada no mundo. No início dessa segunda sessão, diz o Russell, é o segundo parágrafo. Tenho consciência de um mundo cuja extensão no espaço é infinda e cujo devir no tempo é e foi infindo. Tenho consciência de que ele significa, sobretudo, eu o encontro. Em intuição imediata, eu o experimento. Pelo ver, tocar, ouvir, etc. Nos diferentes modos da percepção sensível, as coisas corpóreas se encontram simplesmente aí para mim, numa distribuição espacial qualquer, elas estão, no sentido literal ou figurado, à disposição. Quer eu esteja, quer não, particularmente atento a elas, e delas me ocupe, observando, pensando, sentindo, querendo. Depois ele vai falar também seres animais, por exemplo, seres que são, pelo menos, pensados como eu, o mundo que está atrás de mim, o mundo que eu não vejo, porque eu sei que atrás dessa estante tem um outro cômodo e por aí, e aí por diante. Então, esse mundo infindo. Essa é a tese que ele vai chamar da orientação natural. E ele continua descrevendo essa tese da orientação natural e a gente percebe que não há nada de especial. O que ele está descrevendo é a posição de um ser racional situado no mundo. Num mundo que ele já pressupõe, o que está subentendido, que é um mundo fenomênico. O parágrafo 28 vai falar do cogito desse mundo que é circundante, mundo natural, livros atrás de mim, estante, etc. E dos mundos circundantes ideais, porque também perpassa aqui anjos e demônios, se eu acreditasse em anjos e demônios, deuses. Aqui perpassam fadas, duendes, vai depender do nível de afetação mental que a pessoa esteja, mas efetivamente existem esses mundos ideais, o mundo da matemática, o mundo da literatura, que estão presentes. Todos esses mundos ideais que me circundam. Depois o parágrafo 29 trata especificamente desses outros. Quem são os outros? São eu, sujeito, porque eu sei claramente a diferença entre esse livro, que está atrás de mim ou em minha mão, e um ser humano, uma pessoa, e o nível de consciência, pode ser uma criança, pode ser um adulto, e o quanto a nossa relação pode ser travada, enquanto que com esses outros objetos eu os manipulo. Nesse sentido, há uma mudança importante, então ele vai tratar dos eu sujeito. E aí, no parágrafo 30, a gente tem a descrição específica da tese da orientação natural.